Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver, empresa erechinense confecciona máscaras para doação. E também uma entrevista com o secretário municipal de saúde, Dércio Nonemacher, falando sobre a atual situação da questão da vacinação e do coronavírus aqui de Erechim. Além disso, nós vamos trazer detalhes do novo decreto para você do município aqui de Erechim, neste momento de combate à pandemia. Além das notícias da segurança pública, tudo isso e muito mais ao vivo para você. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga, seja bem-vinda a mais um Bom Dia Notícias, hoje quinta-feira, e você sempre bem informado, as informações aqui da nossa região do Alto Uruguai de Erechim para você, sempre ao vivo nesse horário do meio-dia. Olha, a gente já começa o nosso telejornal de hoje com uma boa ação, mostrando que apesar dos tempos serem difíceis nesta questão da pandemia do coronavírus, muitas empresas têm se juntado e praticado os bons exemplos. Um deles é essa na reportagem do Natan Bretenbach com imagens do Fernando Genro, que mostra uma empresa aqui de Erechim que está fabricando máscaras que serão doadas para órgãos de saúde e também para a comunidade. Te liga! Uma pandemia que fez com que a população reinventasse seu modo de viver. A Covid-19 trouxe implicações no comércio, nas indústrias e principalmente na área da saúde. Mas tem muita gente que continua trabalhando, são as que atuam nos serviços considerados essenciais. Com álcool em gel na mesa e funcionários devidamente protegidos, a empresa JR Menegus de Erechim, no norte do estado, está trabalhando por um bom motivo: a confecção de máscaras de tecido em função da falta do produto no mercado. A gente acredita que a máscara seja uma barreira importante, principalmente na hora de levar a mão à boca, levar a mão ao nariz. Ela protege, a gente sabe que ela não é uma barreira 100% indicada, 100% eficaz, mas ela já é uma barreira, ela já é melhor que nada. Para ir ao supermercado, para ir à padaria, para ir à farmácia, a gente indica que as pessoas usem essa máscara para pelo menos minimizar o risco de contrair o vírus e de aumentar ainda mais o número de infectados. A produção das máscaras começou há uma semana, mas o produto exige alguns cuidados maiores na hora de usar, pois não é descartável. A lavagem da máscara deve ser feita com água e sabão. Aí basta passar um ferro quente e pronto, está pronta para ser reutilizada. Esta empresa aqui de Erechim está trabalhando com a metade do total de seus funcionários. São cerca de 30% deles que estão produzindo máscaras. A produção chega a em torno de 3.000 máscaras diariamente. E cerca de 20% destas serão doadas a instituições que não estão ligadas à área da saúde. A máscara não é uma máscara certificada pela Anvisa, ela é uma máscara apenas de proteção. Uma máscara que é melhor do que não usar nada. A gente sabe que para profissionais da saúde, pessoas que lidam constantemente com o risco do vírus, essa máscara não é indicada e a gente não está doando para hospitais, não estamos doando para pessoas que realmente lidam com o risco. Essas pessoas têm que usar máscaras certificadas. Muitas máscaras já foram distribuídas para a Brigada Militar e Polícia Rodoviária Estadual. Uma ação generosa em um momento difícil. Ao mesmo tempo que a gente sabe do risco que a gente tem trazendo nossos funcionários de volta para produzir essas máscaras, a gente sabe da importância social que isso pode trazer, o benefício social que isso pode trazer. A gente sempre tenta ajudar da melhor maneira possível, até onde a gente pode fazer, mas claro, a gente tem que também entender que estamos num momento de crise, estamos num momento de uma pandemia, e se nós não se ajudarmos, né, ninguém vai para frente. Então a sensação é muito boa, é uma sensação que nos traz conforto. Os funcionários sabem dessa importância, sabem do que a gente está fazendo e acredito que é bom para todo mundo. E é através de boas ações como essa que muitos trabalhadores continuam costurando um futuro mais solidário para todos. Olha, ontem à tarde, no início da tarde, o Salus Locke, nosso repórter aqui do Jornal Bom Dia, conversou com o secretário de Saúde, Dércio Nonemacher. Vamos acompanhar um pouco essa conversa agora e saber algumas informações, principalmente como essa questão da vacinação e também outros detalhes aí do combate ao coronavírus aqui no município.
Boa tarde, secretário Dercio Donemacher, secretário municipal de saúde de Erechim. É uma satisfação tê-lo aqui conosco. Boa tarde. Secretário, nós recebemos uma nova leva de vacinas, cerca de 3.500, 3.700, que já estão sendo distribuídas nas UBSs. No entanto, a gente tem recebido algumas fotos aqui na redação de um acúmulo de idosos procurando esse atendimento. Isso não é perigoso? Olha, nós temos que atentar para o momento atual. O que acontece? Nunca teve tanta procura pela vacina contra a gripe da influenza, porque é um momento ímpar para nós. Nós estamos lidando contra um inimigo desconhecido, que é o coronavírus, e isso tem nos assustado sobremaneira todos os pacientes de idade, e eles estão procurando as unidades básicas de saúde para fazer a sua vacina. Mas nós temos um problema. Acontece que não existe produção no Brasil suficiente para atender a todos os idosos até esse momento em tempo hábil. Então nós temos que esperar um pouquinho, porque na verdade esta vacinação, e é preciso que se frise bem isso, era para ser feita daqui 60 dias. Como daqui 60 dias poderia ter alguma confusão no quadro clínico da gripe, da influenza, com o quadro gripal causado pelo coronavírus, o governo federal, inteligentemente, procurou os fornecedores, os produtores dessa vacina, para que adiantassem a sua produção no mínimo em 60 dias. Por isso que nós, dentro de uma previsão nossa, dos idosos, nós temos uma previsão para Erechim de 12.351 pacientes idosos acima de 60 anos de idade. E também temos, na área da saúde, hospitais e rede básica de saúde, em torno de 2.800 a 2.900 funcionários, que já foram todos vacinados. Então, agora, nesta nova leva, nós recebemos em torno de 5.000 na primeira leva, recebemos 2.880 na segunda leva, e agora, essa de ontem, chegou 3.000 vacinas. Então, essas 3.000 vacinas já foram distribuídas para as unidades básicas da saúde. Abrimos a unidade básica antes da hora, abrimos 15 para o meio-dia, para poder evitar aglomerações nas unidades básicas de saúde para fazer a vacina até todo dia, digamos assim, mas o fluxo maior seria até 1 da tarde. Pois é, secretário, este é o problema. A gente tem recebido fotos UBS São Cristóvão, por exemplo, e Bela Vista, com um acúmulo muito grande de pessoas. É possível que o município reveja essa sistemática de aplicação da vacina, fazendo, por exemplo, drive-thru, como em outros municípios, ou indo às residências daqueles que tenham mais comorbidades, enfim. É possível rever isso ou não, a essa altura do campeonato? Nós já tomamos conta disso, nós já tomamos, porque na verdade hoje se começou também a fazer em torno de 250 doses para acamados. Nós estamos indo na casa dos idosos que estão acamados e fazendo a sua vacina. Então hoje foi destinado 250 vacinas para acamados e mais o resto para as unidades básicas de saúde. Muito bom. Porque todo mundo, nós temos um tempo hábil para fazer essa vacina até o dia 16 de abril. Isso é planejamento estipulado pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde, em consonância com a Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul. Secretário, pelos números que o senhor nos passou, a gente deve estar chegando então quase ao fim ao número de doses. Vai faltar o quê? 1.000 e pouco, 2.000 e pouco numa próxima? Depende muito. Então nós vamos fazer o levantamento agora. A partir do término dessas 3.800 unidades, nós vamos ver o que está faltando, está entendendo? Que talvez esteja subestimulado, talvez não seja só 12.300 e pouco, que seja mais, não tem problema nenhum, nós vamos fazer para todo mundo. Certo. E nós vamos detonar a segunda fase da campanha depois de atendermos a todos os idosos acima de 60 anos. E essa segunda fase, ela contempla quem? Aí é aberto para todo mundo? Não. Existe um regramento. Nós vamos comunicar no momento oportuno, depois do dia 16 de abril. Qual é os novos setores que nós vamos a vacinar, digamos, brigadianos, serviço, digamos assim, segurança, e várias outras instituições, né, brigada militar, etc. Né? Tá entendendo? Isso será feito na segunda fase.
Certo, então para ficar claro, quem não conseguir a vacina hoje, porque vai acabar, talvez não atendamos todo mundo, vai haver uma nova remessa ainda para os idosos, é isso? Semana que vem, isso aí, tá? Tá bom. Estamos esperando que o Estado nos comunique quando vem e que quantia venha. Tá bom, secretário. Agora, além desta vacinação, que é importante prevenindo um problema futuro, nós temos o coronavírus aí no Brasil e aqui em Erechim com alguns casos, outros suspeitos. Como está o cenário atual da Covid-19 em Erechim? Bom, momentaneamente nós estamos sob o controle da situação. Nós, só para ficar bem claro, nós temos 10 pacientes descartados, nós temos 3 pacientes que estão aguardando o resultado do exame e 3 que já passaram pela fase de quarentena, mas continuam resguardando, tendo os cuidados necessários, não se expondo, porque a gente também não sabe como é que ficaria esses que tiveram uma vez, eles podem ter a segunda vez, se eles forem se exporem a outro tipo de vírus, que também é do coronavírus, de outras cepas. Então, nós estamos muito preocupados com isso. Quer dizer, por isso que o governo do Estado, uma medida drástica, prorrogou, digamos, esse decreto por mais 15 dias. Certo. Secretário, nós temos também uma situação posta, isso não é peculiaridade de Erechim, mas também nos afeta. Nós temos poucos testes realizados, porque o critério para testar ele é muito restrito, ele é muito duro. E esta é uma informação, e é um olhar também particular, mas é uma informação. Daqui a pouco a gente não tem a realidade do quadro. Uma vez que testa-se pouco, tem poucos infectados ou poucos sequer suspeitos. Como a gente vai conseguir estabelecer uma política pública eficaz se não tem o número real na mão? Esse é um dado que ninguém consegue calcular, né? Porque fica difícil isso. Realmente você tem razão. O problema do kit rápido, ele dá muito falsos negativos ou falsos positivos. Essa é uma coisa que nos preocupa muito. E esses testes não serão feitos para a população, serão feitos para as pessoas que estão mais em contato com a patologia, ou seja, os hospitais, os funcionários dos hospitais, os médicos, as enfermeiras e todo o pessoal que trabalha com isso. Sim. E está sendo muito bem estudado para saber qual é a melhor metodologia em relação a esses kits. E Erechim receberá esses kits, secretário? Nós compramos inicialmente, conseguimos somente comprar 50, mas isso é para nosso consumo de quem está constantemente em contato com essa patologia. 50 testes rápidos foram adquiridos pelo município, é isso? Sim, mas nós estamos esperando mais do governo federal, né? Que não veio nada. E outra coisa, tem uma peculiaridade muito importante do teste. O teste seguinte só pode ser feito depois que a pessoa teve contato no mínimo 7 a 10 dias. Sim. E depois de 7 a 10 dias tem que repetir de novo o teste. Pois Entendeu? é. Então, como é que é complicado? Então, nós estamos assim agora, por isso que se recomenda novamente, não criem grupos, fiquem em casa, não se exponham, porque depois fica difícil controlar. Nós, até o momento, estamos tranquilos, mas preocupados. Secretário, porque não se sabe o que vem a seguir. infelizmente, essa é a nossa realidade. A gente não sabe o que vem e não sabe nem como está o real. Mas, diante disso, o governador do estado diz, fecha-se o comércio. As escolas também. O que o município de Erechim vai adotar? Nós vamos estabelecer o mesmo critério do governo do estado, comércio fechado, escolas fechadas, prorrogar por mais um tempo, isso? Isso não depende de mim, depende da administração municipal. Mas, na verdade, isso está sendo estudado constantemente, junto a todas as autoridades municipais, apresentando ao primeiro mandatário, Luiz Francisco Schmidt, qual seria a melhor conduta. Na opinião da Secretaria de Saúde, qual é a melhor conduta? A melhor conduta é isolamento. Então, fecha-se comércio e mantém-se, prorroga-se as escolas, é isso? Isso aí, prorroga-se o prazo para ir para a escola, prorroga-se o prazo do comércio. Eu sei que isso é muito difícil de tomar essa decisão, porque as pessoas, a gente fica entre a cruz e a espada, porque às vezes as pessoas precisam trabalhar, precisam ganhar para poder se manter vivos e às vezes se expõem a um risco desnecessário. Então é uma grande incógnita que passa por nós todos, as autoridades municipais e estaduais, inclusive a nível federal também, né? Eles estão muito preocupados. E é outra coisa, não tem tanto kit assim para adquirir. Existem muitos kits, mas quais são? Qual é o melhor kit? Nós não temos prova, a conta-prova desses kits. Entendeu? Então eu acho que ainda
é guardar repouso e ficar em casa. Família, tá entendendo? Se expor o mínimo possível. Evitar aglomerações, evitar encontros, deixa para encontrar os amigos outro dia, espere passar pelo menos mais 1 ou 2 semanas. Essa é a nossa... Certo, isso valeria também para a indústria ou a indústria pode tocar como está sendo tocado? Hoje reabriu, por exemplo. Eu acho que a indústria é um caso à parte, porque a indústria, nós não podemos fechar as indústrias e depois a indústria faz parte de um elo. E se nós não rompermos, fechamos a indústria, esse elo vai se romper. Aí daqui 15, 20 dias nós vamos ter pior ainda do que estava, entendeu? E a indústria está parada há muito tempo. Eu acho que é uma coisa que tem que ter muito discernimento, muita clareza, muita cabeça fria, sem pirotecnia, no sentido de fazer o melhor possível e tentar fazer com que essa doença atinja poucas pessoas em Erechim. Certo. Para finalizar, secretário, considerando o que nós temos em relação a leitos de UTI, respiradores, o que está posto, rede privada e rede pública especialmente, num eventual surto, eu sei que é difícil chutar números, mas nós devemos ter na região inteira 40, 45 leitos UTI, talvez. Aguenta o tranco se der um surto por aqui? Não se sabe qual é a consequência dessa patologia. Mas, de qualquer maneira, é o seguinte, nunca houve tantos leitos disponíveis para essa patologia. Entendeu? Então, eu acho que vai ser suficiente. Mas eu seria leviano se afirmasse com certeza absoluta que isso vai ser suficiente. Mas eu tenho certeza absoluta que todos os hospitais de Erechim e de toda a região estão engajados junto com a MAL no sentido de diminuir a chance de faltar esse tipo de equipamento para qualquer tipo de pessoa que vive na região do Alto Uruguai. Olha, no programa Combate ao Coronavírus de ontem, eu tive a oportunidade de conversar com uma erechinense que está morando em Dubai, capital dos Emirados Árabes Unidos. O namorado dela, inclusive, está com o coronavírus e está internado em um hospital lá em Dubai. Ela falou um pouco da situação lá no país, que já enfrentava a doença antes mesmo dela chegar aqui no Brasil. Veja essa entrevista. Exatamente. O primeiro caso de coronavírus aqui nos Emirados Árabes foi em Abu Dhabi, e aconteceu no dia 29 de janeiro. Então, já faz mais de 2 meses que a gente tem o vírus aqui rondando, mas eles foram bastante rápidos nas ações deles. Então, desde o dia 15 de março, nós estamos em quarentena geral na cidade. E na última semana, foi estabelecido que ninguém pode sair depois das 8 da noite de casa. No último final de semana, na quinta, sexta e sábado, eles fizeram uma limpeza geral, como se fosse uma detetização da cidade, para também tentar conter o vírus. Então, as medidas deles foram tomadas bastante rápidas e têm sido cada vez mais rigorosas, porque a gente percebeu que as ações começaram muito devagar ali em fevereiro, mas no dia 15 de março, praticamente tudo fechou. Bom, eu queria que tu falasse também uma questão, porque apesar de todos esses cuidados, a gente sabe que os Emirados Árabes são um país em pleno desenvolvimento, muito à frente do desenvolvimento do Brasil hoje, né? Tem um cuidado gigantesco com a sua população, que também é menor que a do Brasil, com certeza, mas a questão é que esse é um vírus que atinge todos, né? A todos. Um exemplo você teve próximo a você, inclusive o teu namorado está com sintomas de coronavírus, é isso? Na verdade, ele foi diagnosticado com coronavírus. Nesse momento, ele se encontra internado num hospital aqui em Dubai. E ele começou com os sintomas no dia 16 de março. E foi bastante complicado para a gente conseguir fazer o teste, porque desde então, no dia 16, como eu havia falado, ele começou com febre e dor no corpo. E no dia seguinte, ele começou a tossir. E nós achamos bastante estranho, porque coincidiu com todos os sintomas. Nós fomos até o hospital, pedimos para fazer o teste, mas como ele não tinha ido para nenhum lugar, para nenhum país que tinha tido surto e não teve contato com ninguém que deu positivo, ele não pode fazer o teste. Ele acabou tomando vários remédios, nada resolveu. Voltamos 4 dias depois e conseguimos fazer o exame do coronavírus. Porém, o primeiro teste do coronavírus deu negativo. E a gente achou bastante complicado, porque ele estava tomando os medicamentos e não estava adiantando nada. Foi nesse dia que a gente voltou para o mesmo hospital que ele fez o primeiro teste de corona, e a médica dele viu que ele estava num estado já um pouco avançado e pediu para interná-lo. Então, desde a quinta-feira da semana passada, ele está internado no hospital
e no último domingo nós recebemos a notícia de que ele realmente estava com coronavírus. Então agora ele está em processo, desde ontem à noite, desde segunda-feira à noite ele já está se sentindo bem melhor. Infelizmente a evolução dele foi bastante lenta, porque o vírus, de certa forma, tomou o corpo dele e ele foi internado um pouco tarde, mas agora ele já está se sentindo melhor. E agora ele está fazendo novos testes de coronavírus, porque ele precisa ter 3 testes com resultado negativo para ter certeza de que ele foi curado do coronavírus. Muito bem. Bom, a gente tem acompanhado muito essa questão, tu falava aí que desde o dia 15 tudo está parado e agora também tem esse momento que, por exemplo, este horário vocês não podem sair à rua. Como é que está sendo a questão da vida de vocês aí, por exemplo, ir a supermercado, pagamento de contas? Qual é a orientação que o governo tem dado aí para a população? Bem, no início do mês de março, quando eles viram que a situação estava ficando um pouco mais crítica, e eles determinaram que ali alguns dias eles iriam realmente começar uma quarentena, o príncipe, o filho do sheik, emitiu uma nota dizendo que a partir deste mês, pelos próximos 3 meses, a gente tem 10% de desconto nas contas de água e luz. Essa semana a gente viu que o estacionamento não precisa ser pago, o estacionamento, então, ele está gratuito, mas eu também acredito que isso não seja uma ação interessante, né? Porque o propósito deles é realmente pedir para que todo mundo fique em casa. Então, em relação ao trabalho, por exemplo, eu que sou artista, eu parei com todos os meus trabalhos. Eu trabalhava em 3 lugares, os 3 lugares pararam no mesmo dia. Eu fiquei um pouco assustada no início, mas a gente precisa se reinventar. Então, acaba que agora, eu, por exemplo, estou estudando. O meu namorado, ele é publicitário, ele está trabalhando em casa, assim como muitas outras pessoas, desde o dia 15 de março, estão trabalhando em casa. E sim, como eu havia falado, desde a última quinta-feira, eles determinaram que depois das 8 não pode sair de casa. Nesse caso, apenas mercados e farmácias estão funcionando, e se for necessário sair de carro, tem um site do governo que você precisa se cadastrar e pedir autorização para sair. Então, você recebe um SMS com a aprovação, e aí sim você pode sair, caso contrário, você vai ser multado. Olha, realmente a situação a gente vê, e já existe aí um período, né, porque a gente vê aí que o governo tem trabalhado para fazer esse controle, eles já fazem uma previsão de quanto tempo pode durar essa situação nos Emirados Árabes? Bem, pelo que eu tenho acompanhado, eles ainda não fizeram eles não determinaram assim uma data, como eu vi que no Brasil, né, que foi falado que até final de setembro, muito provavelmente, ainda vai ter muitos dos casos, mas pelo que eu tenho lido nos jornais, ainda não foi feita uma determinação em relação a tempo ou algo parecido. Então, a gente realmente não sabe. O que a gente sabe é que por tempo indeterminado, tudo está fechado, inclusive o aeroporto. Turistas não entram mais, e mesmo residentes que estavam fora do país também não podem entrar. Inclusive, uma amiga minha foi para o carnaval no Brasil. Quando ela estava voltando, na semana que ela estava voltando, então eles fecharam os aeroportos e ela está presa no Brasil. Ainda bem que ela está presa com a família dela. Mas muitas pessoas acabaram presas na Europa, presas em outros lugares e até hoje não conseguiram entrar. Mas a gente não tem uma data para isso terminar. Isso depende do número de casos, que infelizmente tem aumentado. Está muito mais lento do que no Brasil, que a gente já está com o vírus aqui desde o dia 29 de janeiro e hoje são 650 pessoas confirmadas com o vírus e 6 mortes. É um número muito mais baixo do que no Brasil, mesmo a gente recebendo turistas, sendo um ponto em que todo mundo para fazer escala para vários outros países. Então, eles tiveram uma ação bastante rápida em relação a isso. Pois é, isso que eu queria te perguntar, né? É claro que é difícil fazer essa comparação entre 2 países como os Emirados Árabes e o Brasil. São lugares diferentes, culturas diferentes, até o clima mesmo é diferente nessa situação, né? Mas pelo que tu está acompanhando, no teu ver, as autoridades brasileiras estão no caminho certo? Porque você vê aí o exemplo das autoridades de Dubai, dos Emirados, né, que as ações deles estão surtindo algum tipo de efeito. Aqui no Brasil, pelo que tu acompanha de longe, qual é a tua opinião? Bem,
Eu acabo assistindo bastante jornal, eu acompanho a CNN meio que todo dia para tentar entender um pouquinho melhor do que está acontecendo, porque a gente entende que a visão do presidente, ela existe um pouco de razão, sim, em relação à economia. A gente sabe que muitas pessoas serão prejudicadas no termo de finanças, de poder se alimentar, de poder manter sua casa, sua família. Isso é muito complicado. Mas a gente vê que a projeção do Brasil, se não for feito nada, é muito complicado. E a gente percebe que a questão da saúde pública no Brasil é muito precário. Eu acabei, hoje mesmo, assisti alguns documentários em que repórteres entravam em alguns hospitais para mostrar, e o Brasil, ele não está absolutamente nada preparado para receber uma pandemia. E eu vejo que essa questão em que a gente precisa correr contra o tempo, na verdade, eles estão retardando muito e tem muita gente que está sendo prejudicada por isso. Então, teria que ter tido uma tomada de decisão muito mais rápida. Eu acredito que sim, que a questão de fazer a quarentena, ela é uma boa opção. Porque, por exemplo, o meu namorado, nós moramos juntos. Eu acompanho ele desde o primeiro dia dos sintomas dele, que ele caminhou na minha direção e disse: estou me sentindo cansado, sabendo que ele já estava 3 dias de quarentena. E eu tô com ele todos os dias e eu não tenho absolutamente nada. Eu não sei responder se eu tenho vírus ou se eu sou assintomática. Só que se eu estou assintomática e eu não me cuidar, eu vou passar para outras pessoas que têm a saúde muito mais frágil que a minha. E aí, vendo tudo que o meu namorado tá passando, que é horrível, eu nunca vi ele sofrer desse jeito, eu não consigo imaginar, por exemplo, os meus avós passando por isso. Meu avô já teve pneumonia, ele é ex-fumante, então eu não consigo imaginar uma situação dessas. Então eu vejo que o Brasil deveria ter agido um pouquinho mais rápido nessa questão. Muito bem, exatamente o que eu queria te perguntar, né, porque você tem tido esse contato diariamente com o teu namorado, né, como é que está sendo as visitas nos hospitais? Está sendo autorizado você acompanhar de perto, conversar? Como é que você está acompanhando ele assim? Então, hoje em dia, a gente tem que agradecer muito que existem redes sociais, né, chamada de vídeo, que a gente pode se conectar de uma maneira muito mais fácil, mas eu acompanhei ele no dia que nós fomos fazer o segundo teste do coronavírus, porque ele estava realmente muito fraco, ele não conseguia dirigir e eu acompanhei ele, e naquele dia eu voltei sozinha para casa. Eu apenas passei em casa para pegar um computador, pegar carregador de celular, alguns itens dos quais ele precisava, e eu não vi mais ele. Chegando no hospital, eu pedi, eu estava usando máscara, eu disse: eu posso levar para ele, me despedir dele? Infelizmente, você não pode vê-lo. E ele mesmo me conta que as enfermeiras, quando entram de forma muito rápida. Então, ele não tem contato com absolutamente ninguém. A sorte é que ele é aquela pessoa que gosta de assistir filmes, ele gosta de ler livros, ele gosta da companhia dele, porque senão seria bastante difícil. Ele está em isolamento total desde a semana passada, então ele está conseguindo levar isso muito bem, mas desde então eu não vi mais ele. Muito bem. Para você que está chegando agora na nossa transmissão, nós estamos conversando com a Kelly Patrícia Slaviero, uma erechinense que mora em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, um país que foi afetado um pouco antes ainda do Brasil por coronavírus, e ela está falando para a gente um pouco da situação lá. E o contato com a tua família brasileira aqui, como é que está a situação? Você conversa diariamente com eles? Eles estão mais preocupados com você ou você está mais preocupada com eles? Sem dúvidas, eu estou muito mais preocupada com eles do que eles comigo, porque eles veem que eu estou me sentindo bem, não tenho nenhum sintoma, mas quando eu fiquei sabendo dos 3 casos de Erechim, sendo que 2 tinham saído de Dubai, eu confesso que eu fiquei muito triste. E agora em quarentena, né, todo mundo em quarentena, a gente consegue se falar um pouco mais, né? Até eu estava com a passagem marcada para ir para Erechim agora no dia 22 de abril. Hoje mesmo eu recebi um e-mail dizendo que todos os meus voos foram cancelados, porque eu preciso sair daqui de Dubai, parar em São Paulo e depois seguir a Chapecó. Então os voos foram cancelados e acabou que deu uma dor, assim, sabe? Mas é uma questão de tempo, né? A gente imagina que daqui a um tempo, provavelmente depois de outubro, as coisas vão começar a normalizar, mas a gente acaba conversando bastante. Eu vejo que o meu pai ficou um pouco resistente,
em relação a isso. Ele disse que concorda com algumas ideias de que a cidade não poderia parar, porque isso afetaria demais a economia, mas eu conversei de uma maneira bastante carinhosa para ele, para expor a situação, e depois que ele viu a questão do Rodrigo, ele também, eu vejo que eles ficaram ainda mais conscientes, tanto que eles não estão mais visitando os meus tios, não estão visitando os meus avós, eles realmente aderiram à quarentena de tanto que eu pedi. Então, eu estou apavorando eles de certa forma, mas é porque, infelizmente, eu estou tendo uma experiência real que ninguém esperava acontecer, né? A gente vê que existem milhões de casos, mas a gente nunca imagina que vai acontecer com a gente, né? Então foi bastante chocante, eu passei um pouco desse choque para eles, mas pelo visto foi benéfico. Bom, e para encerrar a nossa entrevista, eu gostaria que você mandasse uma mensagem à nossa comunidade de Erechim, do Alto Uruguai, que está assistindo também. Brasileiros em diversos pontos do país nos acompanham pela internet e também em outras partes do mundo para saber as informações de Erechim. Que você mandasse uma mensagem para essas pessoas sobre o que é realmente esse coronavírus que você está vivendo de perto. Tem uma pessoa do teu lado com essa doença. Bem, pessoal, uma coisa que eu gostaria realmente de deixar aqui registrado já fazem muitos anos que eu trabalho aqui nos Emirados Árabes e eu não posso me dar o luxo de ficar doente, então já faz muito tempo que eu cuido da minha imunidade tomando diversas vitaminas e eu vejo que isso tem um efeito bastante forte no meu organismo. É tão forte que eu convivo com uma pessoa que tem coronavírus, né, até então, e eu não senti absolutamente nada. Então, algo que eu poderia sugerir para vocês é fortalecer seu sistema imunológico. E como disse um amigo do meu namorado, que também teve coronavírus em Nova York, ele se curou porque ele tomou muita água. Então, tomem muita água, usem álcool gel, mantenham a sua higiene, cuidado ao entrar em casa, tenham toda uma higiene, porque a gente não sabe o que vem de fora para dentro da nossa casa. E quanto mais vocês conseguirem ficar em casa, melhor. Muito bem, nós seguimos com o nosso programa e agora a gente vai rever outra entrevista com o prefeito de Marcelino Ramos, Juliano Zuanazzi. O município é um dos que mais recebe turistas vindos de outras partes do país aqui na região do Alto Uruguai. A preocupação das autoridades lá é grande referente a essa situação do coronavírus e toda a cidade está aí com o decreto de fechamento do comércio e outros estabelecimentos. Vamos agora ver essa entrevista com o prefeito lá de Marcelino Ramos. Boa tarde às pessoas que acompanham esse boletim do combate ao coronavírus, que a TV Bom Dia repassa toda a nossa região, enfim, a todo mundo hoje pela internet, pelo Facebook, né? E eu acho importante a gente levar essa informação, porque é importante que a comunidade regional saiba o que os prefeitos a nível de região estão fazendo para combater o vírus, combater essa epidemia e não deixar que ela chegue na nossa região. Prefeito, nós temos aí na questão do seu município, é um município turístico, um município que recebe pessoas de várias partes do Brasil, pessoas de outros países até mesmo, que vêm para as termas de Marcelino Ramos. E essa situação do coronavírus, como é que o seu município está se preparando aí, como é que o senhor está preparando o seu município para que consiga passar essa fase aí sem que a comunidade seja afetada por essa doença? Bom, Leandro, é importante salientar isso, como você já falou, que o nosso município tem uma peculiaridade. Ele é um município que tem inúmeros atrativos turísticos, e esses atrativos eles acabam cativando a vinda de pessoas de outros municípios a Marcelino Ramos. De tal modo que no período de verão, principalmente, quando temos o turismo religioso, a questão da Romaria de Nossa Senhora da Salete, a população de Marcelino ela se torna muito maior do que a própria população fixa, né? E é esse povo que circula, que vem até Marcelino Ramos, que é um dos principais vetores de conduzir a Marcelino. Isso é Marcelino, isso é a região, a nossa população daqui a pouco não, seja alguém como hospedeiro do vírus. A população ela não está doente, não tem o vírus. Agora, o contato com pessoas que, porventura, tenham ido para locais onde tem a infestação, tragam para a nossa região, a proliferação e a contaminação ela se torna muito mais evidente. Por isso que temos que ter o controle. No caso das termas, elas estão fechadas,
a gente pede a compreensão das pessoas, principalmente da clientela que vem passar momentos de lazer, seja um dia, seja um final de semana, ou mesmo um período de férias em Marcelino Ramos, que compreenda esse momento, né? Porque há um espaço de lazer em que as pessoas congregam, se divertem, brincam, descansam, fazem a sua questão de até atividades voltadas à própria saúde, porque as termas têm um apelo muito voltado a isso, ou nos outros atrativos, seja no Parque Teixeira Soares, seja no Santuário Nossa Senhora da Salete, o próprio turismo náutico, enfim, todos os atrativos em que as pessoas vêm até Marcelino Ramos, e que agora a gente precisa ter esse cuidado. Nós temos que ter um controle, porque é esse controle, é esse cuidado que nos vai dar a salvaguarda de passarmos ilesos à contaminação. Eu sempre disse e dialoguei com a comunidade do município aqui, ainda tivemos uma reunião no início da semana, na segunda-feira, onde a presença de todos os nossos vereadores, estivemos com a Associação do Comércio do Balneário, o diretor do Santuário Nossa Senhora da Salete, o Padre Figário, representando todas as igrejas da nossa cidade, com o pessoal da Associação Comercial, enfim, com a representação da sociedade, da comunidade do município, que compreende o momento de nós restringirmos o acesso, a circulação, para que as pessoas não venham e, porventura, daqui a pouco, sem saber, inclusive, possam vir trazer o vírus e infestar ou contaminar, como se diz, né? Vejamos o caso da dengue. Nós temos muitos municípios que têm o vetor, que têm o mosquito, e há um controle nos municípios, chegue até nós. Por que nós não queremos isso? Porque os nossos municípios, eu falo aqui de Marcelino Ramos, nós temos uma estrutura que daqui a pouco não vai ser, daqui a pouco não terá condição de atender a demanda, seja só local, em caso de uma contaminação significativa. Nós temos a nossa Associação Hospitalar Marcelinense, que é sediado aqui na cidade de Marcelino Ramos, que tem 2 leitos com respiradores, mas não é UTI. Né? Nós temos 2 ambulâncias da SAMU que podem usar os respiradores temporários para deslocamento de Marcelino a Erechim, mas é isso. Né? Nós temos uma população de mais de 1.000 pessoas idosas, então uma população total de 5.000 habitantes. Quando você tem em torno de 1.200 acima de 60 anos, isso aí são em torno de 23, 24% da população com grau de risco, você não tem a dúvida. Além da idade, esse contingente de população, muitos têm diabetes, muitos são hipertensos, outros com tratamento oncológico, que caracterizam um risco eminente de hospitalização se forem acometidos ou forem contaminados pelo vírus. Então nós precisamos, em primeiro lugar, preservar as vidas, e é isso que nós estamos fazendo. A nossa comunidade entendeu a mensagem, entendeu o diálogo, né? E a gente tem um decreto vigente até o dia 13, ele está sendo recomposto, está sendo recluído agora, buscando adequação ao decreto do Estado, mas com o objetivo, primeiro, de preservar as vidas. Não existe outra discussão sobre a questão do comércio, e ela é recorrente, porque aí tem a questão dos impostos, tem a questão até do impacto da vida dos municípios. Nós já vimos, os prefeitos podem saber, o repasse do ICMS da cota dessa semana já houve uma redução, então assim, e vai haver nas próximas semanas, e nós vamos ter que fazer a ginástica do gestor de encontrar soluções para fazer frente àquilo que nós entendemos que é a prioridade nesse momento. E o que é a prioridade? A prioridade é proteger a nossa população, proteger a população mais necessitada, mais carente, e é isso que nós estamos fazendo. Então, houve esse entendimento, e eu aqui quero saudar toda a comunidade marcelinense que tem compreendido o momento de nós zelarmos pelas vidas, para depois, no momento oportuno, abrirmos a nossa cidade e receber todas as pessoas que quiserem vir a Marcelino, viver de forma intensa, lazer, diversão, turismo e tudo mais, conviver com as famílias. É isso que a gente espera que em breve aconteça, por mais que a gente saiba que o momento é delicado. Então nós precisamos estar zelosos para cuidar das pessoas em primeiro lugar, Leandro. Prefeito,
Prefeito, olha, a gente tem acompanhado aí os decretos da União, do presidente Jair Bolsonaro, que pede aí a reabertura do comércio, o governador Eduardo Leite, que ontem já fez um novo decreto pedindo aí, decretando por mais 15 dias. Como é que o senhor, que está aí na ponta, diretamente com o cidadão, que é o prefeito do município, vê toda essa situação de muitas incertezas de o que se deve fazer nesse momento, né? O senhor também que já foi presidente da Associação dos Municípios do Alto Uruguai no ano passado, da AMAL, como é que o senhor vê essa situação aí, esse debate entre o governo do estado e o governo federal, o quanto isso é prejudicial para os municípios? Olha, falando institucionalmente, né, e é nessa condição que a gente tem que falar, estando prefeito, institucionalmente falando, eu posso lhe dizer que é muito ruim quando não há sintonia entre todos os entes, né, seja União, seja Estado, seja município. Já é difícil a gente buscar uma uniformidade a nível de municípios, porque cada município tem a sua particularidade. Vejamos nós aqui a questão do turismo. Você pega Erechim, que é uma cidade que tem todo um parque industrial, como comportar essa questão da indústria? E além da indústria, tem indústria da alimentação, que tem uma certa flexibilização e se faz necessário, e tem outros segmentos da indústria que daqui a pouco vão ficar paralisados. Empregos, a gente tem total noção dessa dimensão. Quando você trata de decretos que têm alterações quase que corriqueiras, você não tem a dúvida que isso perturba e tenta trazer uma desestabilização. E, de certa maneira, cria até uma desconfiança na sociedade, porque as pessoas, mas o que está acontecendo? Hoje é uma coisa, amanhã é outra coisa. Então, é nesse contexto que eu acho que a gente tem que buscar uma uniformidade para que as pessoas compreendam. Não é para sair de casa, e só pode sair de casa, só pode trabalhar quem realmente se faz necessário, com todos os cuidados exigíveis que as normas impõem. Né? Nós precisamos enxergar isso. Se nós ficarmos, abre para esse, não abre para aquele, gera aqui abre, aqui deixa fechado, isso gera uma situação de instabilidade tão grande que as pessoas daqui a pouco não confiam nas autoridades, seja ela em qualquer instância, federal, estadual ou municipal, e isso não é salutar. Você não consegue uma uniformidade de procedimento, uma uniformidade de comportamento, e daqui a pouco gera até aquela situação, não, aqui não tem nada, eu fui instigado na rua, no final de semana passada, prefeito, vamos abrir o comércio semana que vem, prefeito, olha, está tudo tranquilo, está tudo calmo, não temos nada. Eu disse, por não ter nada que nós não vamos abrir, porque se nós abrir, daqui a pouco possa ter. Então, é nesse contexto que a gente tem que fazer as pessoas entender. Agora, se o prefeito diz isso para o cidadão, diz isso para o comerciante, e aí vem um decreto superior, diz, não, pode abrir, como é que você dialoga? Né? Então, tu precisa ter, nesse momento, uniformidade. E a gente percebe algumas dissonâncias de posições, seja elas no governo federal em especial, a gente observa isso eu acho que não é salutar para a sociedade como um todo, né, muito mais para os gestores, você não tem a dúvida disso, e é onde nós precisamos ter um indicativo, né, quem tem o poder de liderar tem que liderar e enxergar a sociedade protegida em primeiro lugar. E não é não é nem a questão política nesse momento, as pessoas têm que deixar a questão política totalmente esquecida, porque se nós botarmos as questões políticas e as questões pessoais, os interesses pessoais em primeiro lugar, você não tem a dúvida, é questão de tempo, a desgraça vai acontecer. Então nós precisamos ter serenidade, e a primeira coisa que nós temos que pensar é nas vidas. A população do Alto Uruguai, nós temos aí em torno de 240 mil habitantes, o nosso município tem 5 mil, 20 e poucos por cento é uma população idosa. Nós não temos condições de atender um quantitativo de idosos. Faça uma questão matemática. Marcelino Ramos tem 1.100, 1.200 pessoas com mais de 60 anos. Se isso vier a nossa cidade vier a ser acometida pela contaminação, que acontecer com idosos, o que vai acontecer? Eu tenho 2 leitos com respiradores e não são UTIs. As pessoas vão ter que ficar em casa, ou vão para Erechim. E aí vai gente de Marcelino, vai gente que pega aqui nossos vizinhos viadutos, Gaurama, Severiano, não vai ter lugar. Então nós precisamos estancar. Eu tenho uma concepção que coloquei até para alguns colegas prefeitos, você veja o que aconteceu na China. E as pessoas podem acreditar ou não acreditar. Acredito que a mídia possa ter exageros, né? Mas assim, a mentira hoje, ela não tem como você esconder.
Pode se enganar alguém por algum tempo, mas não se engana todo mundo o tempo todo. Assim, tem um ditado que fala isso. E na China, o que eles fizeram? A província de Wuhan tem 40 milhões de habitantes, que tem um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é uma população considerável. Maior que o Rio Grande do Sul, que Santa Catarina e o Paraná junto. Eles têm uma província lá que foi acometida pelo vírus. O que eles fizeram? Eles isolaram aquela área. Não foi toda a China que ficou em quarentena. Foi uma área. E eles conseguiram estancar. Mas teve que ter uma disciplina, um comprometimento da população. Nós aqui, para fazer isso, tem que ter uma atitude da população. Tem que ter uma atitude de entendimento de todos os segmentos da população. Não é só o prefeito, ou só o idoso, ou só as crianças que estão em casa. É toda a população. Se nós conseguirmos, oxalá, logo ali na frente, colocarmos que a região do Alto Uruguai não tem contaminados, nós poderemos solicitar que a nossa região ela seja liberada, ela não esteja sob o regime de quarentena, porque nós não temos contaminação aqui. E quem pode nos dar essa garantia é o governo federal. Eles podem, através do Exército, isolar a área e dizer, não, nessa área aqui não tem problema, porque não existe contaminação. Agora, se nós tivermos um caso lá não sei aonde, outro mais aqui perto, outro aqui em Marcelino Ramos, pronto, a região tem contaminação, e aí todos nós vamos ficar angustiados, torcendo para que não chegue na nossa cidade, ou esperando quando é que vai acontecer o primeiro caso. E é isso que nós não podemos deixar acontecer. Por isso que nós temos que ter o controle. Agora é momento de controle, não deixar que esse vírus apareça por aqui, porque o vírus não circula. Quem circula são as pessoas. O vírus está inoculado nas pessoas. E se as pessoas circularem, ele vai chegar no outro cidadão, daquele que não está contaminado, e o que está contaminado vai levar o vírus. Então, o vírus não circula. Quem circula são as pessoas. Ou a gente se cuida, ou a gente vai ter que depois cuidar de muitas outras coisas, que não só a saúde dos nossos munícipes. Muito bem, prefeito, nós estamos chegando ao fim dessa entrevista. Eu quero agradecer muito a sua disponibilidade de ter nos atendido, de ter esse momento de esclarecimentos, principalmente para a população marcelinense, que está, assim como todas as outras aqui da nossa região, angustiada, né, com essa paralisação, com esse momento de incertezas. E os canais do Bom Dia ficam sempre à disposição aí do município para que o senhor possa estar aqui falando desses e outros assuntos que são importantes para a nossa comunidade. Muito obrigado. Leandro, eu quero finalizar, se me permite, para agradecer. Eu quero agradecer o Poder Legislativo Municipal, eu quero agradecer a Associação Comercial, a Associação do Bairro Balneário, as igrejas como um todo, a comunidade, o grupo escolar, seja os pais, alunos e professores, e a nossa comunidade que entendeu o recado, entendeu o momento. Quero agradecer também os profissionais de saúde. Nós temos o hospital, a Associação Hospitalar Marcelinense, nós temos nós temos uma estação da SAMU aqui em Marcelino Ramos, servidores da SAMU, e quero agradecer também os servidores das nossas 3 unidades de saúde. Marcelino Ramos é um município com 5 mil habitantes e tem UBS na sede e no distrito de Coronel Teixeira e na comunidade de Linha Suzano. Nós temos 3 UBS e todas elas estão prestando atendimento. Então, essas pessoas, nós temos que fazer o nosso reconhecimento de gratidão, porque eles estão dando uma resposta positiva ao munícipe. E também a nossa assistência social, que até o dia de ontem estávamos concluindo a entrega de até 200 kits de higiene e de alimentação para as pessoas mais necessitadas, Leandro. Nós quando iniciamos o governo, nós tínhamos quase 300 pessoas inscritas no Bolsa Família. Hoje nós temos apenas 68. Fizemos uma redução drástica de quase 70% no número de pessoas inscritas no Bolsa Família. Dessas 68, mais algumas outras pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, o município, por suas próprias condições, fez a entrega de um kit de alimentação e um kit de higiene, para que as pessoas possam, primeiro, se cuidar, se proteger, limpando, lavando a sua residência, o domicílio, se lavando as mãos, se lavando os braços, porque álcool gel nem para as pessoas que têm recursos conseguem comprar na farmácia, que não tem. Então, primeiro a questão higiene e também a questão alimentação, porque as pessoas precisam se alimentar e precisam viver. E quem tem recurso pode comprar. E quem está isolado precisa do apoio público, e nós estamos fazendo isso. Então, eu quero agradecer a nossa comunidade, que foi muito participativa e deu uma resposta positiva. Nós temos os nossos bombeiros voluntários aqui, outras pessoas que estão fazendo, costureiras que estão fazendo máscaras e insumos para ajudar, seja o comércio, seja o hospital, seja as unidades de saúde. Então, há um movimento dentro da comunidade que dá uma resposta positiva.
positiva. Então, todo mundo que está colaborando, os nossos bombeiros voluntários esses dias atrás passaram fazendo a desinfecção nas vias públicas perto da prefeitura, das unidades de saúde, do hospital, onde há uma circulação mais consistente. Então, é esse povo que dá a resposta positiva de que até hoje nós não temos nenhum caso de contaminação. Muito bem, já já a gente segue falando do coronavírus e detalha para você na sequência o decreto aqui de Erechim. Mas agora eu tenho um recado importante. Para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel, a Solar Imóveis é imobiliário de confiança e qualidade e tem sempre as melhores opções para você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou está procurando o local ideal para colocar a sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria. Todas as opções você encontra na Solar Imóveis. Não esqueça, meu amigo, tire suas dúvidas também pelo telefone ou no site. Telefone 543-519-8630 ou no site solarimóveis-rs.com.br. Aliás, no site você vê as fotos dos imóveis, condições de pagamento e a documentação necessária. Não perde tempo. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Rápido intervalo e já já eu tô de volta. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Nesse minuto, ele está pensando no primeiro carro. Ela pensa em trocar. Eles pensam em reformar a casa. E muitos estão pensando em como sair do vermelho. Tem os que planejam investir no negócio e também nas próximas férias. Seja qual for o seu plano, a Cressol tem o crédito ideal para realizá-lo. Crédito Cressol. Mais que um hospital, o Santa Mônica é um complexo de saúde. É referência em saúde na região, com foco na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças. Com uma estrutura moderna, tecnologia equiparada aos melhores centros do país e com profissionais qualificados. O serviço de hotelaria é um dos grandes diferenciais do Santa Mônica Hospital e o centro cirúrgico moderno com conceito inovador. Santa Mônica Hospital, a busca da excelência no atendimento a você. Na Rua Itália, em Erechim. Fone 3522-0500. Saiba como acessar o Jornal Bom Dia digital no seu celular e ler a versão diária. Acesse a loja de seu celular. Na barra de pesquisa, digite Jornal Bom Dia. Clique na imagem do jornal. Clique em instalar e aguarde. Após instalar, clique em abrir. Você então poderá adquirir a edição avulsa clicando em mais detalhes. Clique em comprar abaixo de não é assinante. Essa tela irá aparecer. Clique em continuar. Escolha a forma de pagamento. Após a aprovação, clique em baixar e leia o seu jornal Bom Dia digital diariamente. Muito bem, voltamos com o nosso Bom Dia Notícias. Obrigado pela sua audiência. E agora a gente começa a falar do decreto municipal aqui de Erechim. Ontem à tarde, o prefeito Luiz Francisco Schmidt, ao lado de várias autoridades, em uma entrevista coletiva que foi transmitida ao vivo aqui pela TV Bom Dia, falou sobre algumas mudanças do decreto. Isso porque em menos de 48 horas o governador do estado havia informado aí que todo o comércio deveria ficar fechado. Aqui em Erechim, um novo decreto já está sendo elaborado segundo a prefeitura e deve ser publicado nas próximas horas. Olha, até agora nós ainda não recebemos o decreto municipal, mas para tentar ajudar a nossa comunidade, nós vamos tirar algumas dúvidas para você a partir de agora. A gente começa, na verdade, chamando para alguns itens especiais desse decreto. Bom, o primeiro deles é as questões das agropecuárias e pet shops. Segundo o decreto, elas poderão voltar a funcionar seguindo algumas regras. Veja o que o prefeito disse. Pecuárias e as pets. As agropecuárias são autorizadas a funcionar desde que sejam com produtos diretamente vinculados à atividade agrícola e pecuária da nossa região. Elas não são lá para estar vendendo uma faca ou então uma bota bonita ali, aproveitando o vendrúsculo, que é nativista aqui, tradicionalista, né? Então elas não estão para isso, elas estão para vender insumos destinados à lavoura e à pecuária. E as pets para as eventuais atividades que realmente são necessárias, porque existem tosas higiênicas e simples banhos.
os banhos ainda não são permitidos, muito embora aquele que seja para evitar a sarna no pequeno animal e o sofrimento como ocorrência de pulgas, esse seja sim tolerado e prescrito por todos os indicativos de saúde. Outra dúvida que ficou para a maioria das pessoas que acompanharam a coletiva ontem foi referente ao transporte público. De acordo com o prefeito, os ônibus aqui em Erechim voltam a circular na próxima semana, mas com capacidade reduzida. Veja o que ele falou. Retornará na segunda-feira, não na totalidade das linhas, porque a empresa de transportes Garame também enfrenta o problema de ter que manter afastados os servidores com 60 anos ou mais. Ou seja, o transporte público urbano retorna sim, mas não na sua capacidade plena, porque grande parte da sua força de trabalho também tem mais de 60 anos, que acreditamos que será excepcionada pela necessidade do transporte coletivo. O presidente da Câmara, Mário Rossi, também confirmou que no próximo dia 4 de abril, a Feira do Produtor e as outras feiras dos produtores que são um pouco menores aqui de Erechim vão retornar ao funcionamento com algumas coisas, como, por exemplo, controlando o acesso de pessoas dentro da feira. Veja. Até para esclarecer para as pessoas sobre as feiras do produtor, se o senhor me permitir, prefeito. Então, as 9 feiras de produtor reabrem neste sábado. Tá? As 9 feiras, todas elas respeitando os critérios da Organização Mundial da Saúde, que é distanciamento. A feira do produtor do centro, ela vai entrar 10 pessoas por vez dentro da feira. A feira do Dair, por ser um espaço menor, 5. Né? Fizemos uma reunião hoje de manhã com a Secretaria da Agricultura, a Força Voluntária, a Câmara de Vereadores, os presidentes das feiras, né, onde se determinou, então, os critérios. Vai ser usado todas as normas para que a população que lá forem sejam protegidas, né, orientadas, para que nada saia do normal ou daquilo que tem que se cumprir, que é o distanciamento social, que é a regulação de aglomeração dentro do estabelecimento. Então, para que todos saibam, vão ter que ter paciência, ela vai ser de uma forma diferente, vai ser o primeiro dia após o fechamento do comércio em que ela vai funcionar. Então, a gente pede para a população que tenha um entendimento um pouco maior, uma compreensão um pouco maior, para que possamos, então, a partir de hoje, continuar com todas as feiras funcionando. A Força Voluntária, além das 2 feiras, vai coordenar também as outras 7 feiras que são nos bairros, para que sejam feito o distanciamento social e a regulação de pessoas dentro das feiras. Na sexta-feira à noite eles vão fazer a desinfecção de todos os locais, né? Feira do Centro, Feira do Dair e as 7 feiras dos bairros vão fazer a desinfecção, da quais eles já estão fazendo na cidade de Erechim, para que então possamos passar segurança para as pessoas que lá vão frequentar as feiras do produtor na cidade de Erechim. Outra dúvida foi a questão dos food trucks, esses caminhões de lanche, né, que funcionam aí nos locais públicos. Olha, de acordo com a prefeitura, eles seguem sem poder atender o público diretamente aqui em Erechim, apenas pelo sistema de teleentrega. Os food trucks podem atender com janelas fechadas em seus pontos. No momento ainda não liberamos, mas estamos estudando. Houve um pedido muito veemente do integrante do Covid, o vereador Mário Rogério Rossi, para que se estabelecesse uma legislação, porque os food trucks também é uma atividade econômica muito importante e que permitissem eles voltar a funcionar. Hoje eles nunca pararam de funcionar, eles estão funcionando em locais fixos através de teleentrega, mas é evidente que o faturamento caiu muito. E a preocupação, eu disse lá no começo da pergunta, é de fazer uma forma com que nós possamos ter os food trucks atenderem seus pontos, mas que não haja aglomeração de pessoas. Isso é o que nós buscamos evitar, aglomeração de pessoas. Mas tanto é verdade que quando eu vou ao food truck, compro o meu cachorro quente, dali em diante, ninguém mais consegue dizer, não, tu não pode ficar 1 metro aqui, não pode ficar 2 metros ali. Os cidadãos têm que aprender a respeitar as normas. Se tudo for respeitado, com certeza nós vamos atravessar essa crise com mais facilidade.
Os ginásios esportivos também seguirão fechados para a comunidade. Por ser um esporte que sempre provoca aglomerações, porque é normal ter jogadores, estão todos os ginásios de esportes com o proibido de funcionar, sejam eles públicos ou privados. Uma das dúvidas também que são sanadas pelo prefeito durante a coletiva foi a questão dos hotéis e motéis. Segundo ele, esses estabelecimentos poderão voltar a funcionar. Já barbearias e salões de beleza não poderão. Prefeito, hotéis podem trabalhar, sim, os hotéis podem voltar a trabalhar. Salões de beleza e barbearias, estamos estudando, porque dizem ser um grande vetor de transmissão de qualquer gripe, influenza ou acúmulo de pessoas nos salões de beleza. Sei das angústias que vivem as profissionais, sei até das amigas e conhecidas que ligam perguntando, prefeito, por que você não libera? E é comum, e já se viu muitas vezes aos frequentadores de salões de beleza, e não é hábito de falta de higiene, elas são muito cuidadosas, as profissionais, os salões de beleza são muito prevenidos, mas é comum acontecer uma senhora, uma cidadã estar com pressa, vai ao salão de beleza, enquanto a menina faz a manicure, a outra, na mesma paciente, faz a pedicure, fazendo que o intervalo, o espaço sanitário entre as pessoas não seja preservado. Então existe uma grande angústia por parte do governo do estado e também do governo do município. E por isso nem o governo do estado não mencionou em nenhum momento e nós não o fizemos ainda. Mas existe sim a preocupação em que reabram os salões de beleza, as barbearias e os cabeleireiros também. Para as igrejas e templos religiosos, o governo disse que vai seguir o decreto do estado, em que determina que apenas no máximo 30 pessoas participem das celebrações religiosas. As igrejas também podem praticar cultos, é muito claro o decreto do governador, com até 30 fiéis dentro da igreja. Nós temos que cumprir, e não é falta de fé em Deus. Todos nós, eu acredito que nunca tenhamos rezado tanto na vida como nesse período, mas ainda assim, para preservar a vida dos outros, fiquem em casa. Já referente ao comércio, de acordo com o novo decreto, as lojas funcionarão com as portas fechadas, mas será permitida dessa vez a retirada de produtos no local da loja, Havendo que o cliente deve comprar por telefone ou pela internet e deve ir lá buscar. Ele não precisa mais aguardar a teleentrega. Veja o que o prefeito disse. Comércio, então, pode seguir trabalhando e pode ser fechado e com teleentrega, verdade. Mas com limitação, não vai mais haver limitação de funcionários, porque o governo do estado tirou. Havia sido acordado com as 3 entidades de classe aqui representadas pela Rosângela Espiazzi Truilha, pelo Ari Fábio Vendrusco e pelo presidente José Gelson Miola, havia sido acordado que com 30% da força de trabalho nós conseguimos atender os pedidos através de teleentrega. O novo decreto do governo liberou o número de funcionários até talvez para evitar o desemprego, mas ainda assim respeitar as normas de afastamento para conseguir manter áreas de não contágio mesmo dentro das lojas atendendo de portas fechadas. E tem uma vantagem agora que foi aberto mais um pouco, o chamado take-away, leve embora. Você encomenda pelo telefone para não ser só dependente, porque a teleentrega sempre custa dinheiro, custa 5, 8, 10 reais, mas custa dinheiro. Então ligo, por exemplo, para a loja da Rosângela Truilli e peço 2 galões de tinta branca. Eu encomendo, passo lá, apanho na porta e vou embora. Eu não entro na loja para tirar a nota fiscal, porque ela já vai deixar a nota fiscal pronta. Eu passo lá, isso chama take away. Isso nós podemos fazer também, não só na loja da Rosângela, como nas lojas de roupa também. Todas encomenda, passa lá, não necessariamente só a teleentrega. Vai ser a televenda, mas pode ser a entrega pessoal. Isso o decreto flexibilizou. As lojas também terão que ter um horário especial para atendimento aos idosos. Vamos ver agora mais explicações sobre essa situação. Então, isso é uma adaptação, Então, veio normas diferentes do que nós já tínhamos. Hoje, ao meio-dia, recebemos, conversamos. Nós temos que passar a informação para o nosso associado, para o nosso lojista, mas nós não temos estipulado, assim, esse horário. Nós vamos passar em seguida, enfim, conforme a diretoria, conforme as pessoas que estão envolvidas na CDL, essa informação. No momento, eu não tenho como dizer para vocês, será desse horário até esse, mas nós vamos orientar, porque para a CDL cabe a orientação. Nós temos vários itens aqui que mudaram, muitos para melhor também, para o lojista. Então, depois que a gente sair dessa coletiva, a gente vai gravar e vai mandar para todos.
O horário também poderia depender de cada segmento, né? Mas eu acho que é melhor normalizar e fazer um único para que todos sigam, né? O prefeito também confirmou que as indústrias voltam a trabalhar normalmente no novo decreto e poderão seguir as suas atividades. De acordo com o presidente da CIE, ontem mesmo, grande parte delas já retornou ao seu funcionamento com total operação. A indústria de confecção volta na data prevista, 6/4, ou será prorrogada conforme decreto igualmente o comércio. As indústrias voltam a partir de hoje, aqui em Erechim, e operam totalmente, porém depois fechadas e observadas as normas de convivência, distanciamento entre costureiros, falaste aqui nas indústrias de confecção, o distanciamento necessário para preservar o não contágio de um com os outros funcionários. Já está autorizado, hoje elas já estão operando. Já a questão das aulas, o prefeito Luiz Francisco Schmidt falou que as escolas aqui de Erechim estão com aulas suspensas presencialmente até o dia 30 de abril e vai seguir o decreto do Estado. O decreto é muito claro, todos os municípios são obrigados a seguir pela ordem, governo federal, governo estadual e depois o municipal. O município se adapta sempre aos regulamentos que o Estado ditar. Nesse caso em específico, as aulas estão suspensas, todas elas, até o dia 30 de abril. Quando foi questionado se as escolas municipais teriam condições de fazer aulas online ou através de portais, o prefeito foi claro e disse que o município de Erechim não tem essa capacidade de atendimento ainda na rede pública de educação. Amanda Mendes, do jornal Bom Dia. Foi só usado o e-mail do Rodrigo. Com relação à suspensão das aulas, a rede estadual está desenvolvendo atividades por meio de aulas programadas para compensar esse período. A rede municipal tem alguma orientação para as escolas? Bom, duas coisas. Não é verdade que a totalidade da rede estadual está com aulas programadas. Uma pequena parte que tem condições está compensando o período. A rede municipal não está aparelhada e não está equipada para as teleaulas. A verdade tem que ser dita. Se nós tivéssemos, não teria nenhuma discussão quando nem ao tempo de duração. E chegará o dia em que teremos, sim, muitas aulas não presenciais, com a queda significativa, inegavelmente, do aprendizado. Porque nenhuma aula não presencial consegue transmitir ao aluno todas as nuances que um professor, estando presente em sala de aula, consegue transmitir. Isso é uma verdade universal e ninguém consegue contestar. Aulas não presenciais têm seu valor? Tem, mas infinitamente menos formativas e informativas do que as aulas presenciais com a presença do professor. Outro tema falado na coletiva foi referente a questões dos impostos, como o ISS-QN para as empresas e o IPTU para os moradores aqui de Erechim. De acordo com o prefeito, prazos já estão sendo revistos de cobranças desses dois impostos. O governo aderiu ao projeto do governo federal, existem muitos impostos que já foram programados a dilatação de prazos, como o Simples, que uma parte do Simples da Prefeitura Municipal, e outros que seja ISS-QN, quanto o IPTU, já estão em estudos as prorrogações. Do ISS-QN já saiu o decreto, e do IPTU e suas repercussões já está em análise pelo Poder Executivo. Depois vamos discutir com o Legislativo para que a vida possa prosseguir. Outra dúvida da população é a questão da abertura dos bancos e das casas lotéricas. De acordo com o prefeito, ambos seguirão abertos, mas com algumas restrições. Qual a orientação para lotéricas e agências bancárias? O decreto é muito claro que as agências bancárias são de alçada do governo federal. FEBRABAN nos bancos privados e Banco Central nas instituições decreto federais, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e outros. As lotéricas também têm o seu regulamento dimensionado através do decreto federal que permitiu o funcionamento. Depois houve cassação do decreto, houve reedição do decreto e aqui em Erechim elas estão autorizadas a funcionar, desde que resguardar aquelas medidas de afastamento, distanciamento mínimo entre as pessoas de 2 metros, e se houver 3 caixas e um do outro não distar 2 metros, terá que ser intercalado um para que possa manter, sim, essa distância de isolamento domiciliar no isolamento social necessário. Outra pergunta foi referente aos serviços de saúde. Questões, por exemplo, como os serviços odontológicos. Eles poderão funcionar normalmente? Segundo o prefeito, sim.
Serviços odontológicos estão inclusos na mesma categoria de clínicas médicas? Sim. Podem seguir funcionando? Sim. Em urgência e emergência. Não tem cabimento num momento tão difícil quanto vive a saúde do país, nessa crise pandêmica viral, que nós estejamos indo aos consultórios médicos ou dentários para fazer clareamento dos dentes exemplificativamente. Mas também não podemos ficar com o dente quebrado nos machucando sem que o dentista nos atenda. Então tudo com parcimônia deve ser resolvido. Questionado na coletiva também sobre a questão da vacinação e da aglomeração nos postos de saúde, o prefeito confirmou que o município foi pego aí de surpresa e não estava preparado com a antecipação das causas de vacinação. Por isso, toda essa aglomeração nos postos de saúde. E disse que vai tentar solucionar a questão. Por um único motivo. A ansiedade das pessoas faz as longas filas acontecer. Nós vamos ter as vacinas para todos os idosos e as vacinas começariam no dia 23 ou 24 do mês de abril. O governo do estado, o governo federal entenderam que devem começar antes. E eu não consigo pegar todas as pessoas pelo braço e dizer, olha, você está... Estou pegando aqui o exemplo do Arifábio Vendrusco. Vendrusco, tu está a menos de 2 metros do Schmidt. E é verdade, porque não temos 2 metros quando possível. Mas é impossível nós conseguirmos doutrinar por uma efeméride como é a crise do coronavírus nesse momento, doutrinar a todas as pessoas que o resguardo pedido de 2 metros é para guarda e manutenção de sua vida. Nós não temos nenhum interesse no distanciamento social, senão o de preservação da vida. É isso que buscam os decretos, é isso que busca o senhor governador, o presidente da República, o ministro da Saúde e o prefeito da cidade também. As entidades classistas apoiam por causa disso. Nós estamos preservando a vida, mesmo que com terrível aperto financeiro, com a angústia financeira que se instalou e também com a pandemia mental que atravessa o nosso país. De volta falando das escolas, o prefeito comentou sobre a questão de como as aulas serão recuperadas na rede municipal de saúde. De acordo com ele, a Secretaria Municipal de Educação, na verdade, como as aulas, eu falei saúde, mas é a Secretaria Municipal de Educação, como as aulas serão recuperadas. De acordo com ele, umas equipes da Secretaria Municipal de Educação já estão trabalhando nesta recuperação. O Ministério da Educação e Cultura, por meio de medida provisória, diz que as escolas poderão distribuir a carga horária em um período diferente aos 200 dias letivos previstos em lei. Em Erechim há discussão nesse sentido? Sim. A equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, liderada pela professora Vanir, está estudando como não perder nada do conteúdo e garantir uma educação de qualidade nos 200 dias letivos do ano. Nós não queremos que a população, além desse período difícil, os seus filhos ainda sejam prejudicados pela falta de tempo para levar a educação a eles. Então nós vamos cumprir o calendário, não necessariamente no número de dias, mas na carga horária determinada pelo Ministério da Educação e Cultura. O prefeito também falou sobre a estrutura do município para vacinar idosos em casa. De acordo com ele, o município de Erechim não tem como seguir medidas semelhantes a outras cidades pequenas aqui do Alto Uruguai Gaúcho, devido à proporção da população. Os idosos nos interiores que não podem vir até as UBSs para tomar a vacina, como será feito. Começou hoje a primeira programação do atendimento residencial domiciliar. No primeiro projeto, nós queríamos tentar hoje levar vacinas a 200 idosos em casa. É um objetivo, hoje não temos estrutura, não posso mentir, mas estamos lutando para ter estrutura para que possamos atender os idosos em casa. A pergunta muito pertinente, muito importante, Helena, te agradeço a pergunta e nós precisamos buscar sim esse ideal. Mas temos um problema sério que também, assim como todos nós, que estamos vítimas dessa pandemia viral, estamos também vítimas de uma pandemia mental. E começam a surgir nos grandes centros, e não vai ser diferente aqui também, o pânico estabelecido entre os agentes e os profissionais de saúde pela própria contaminação, e isso faz com que tenhamos talvez um número mais reduzido de atendentes. Mas é um objetivo não apenas desse momento do coronavírus, mas conseguir chegar sim um dia a vacinar todos os idosos em casa. O presidente da CIE também falou sobre o retorno das indústrias na mesma coletiva de imprensa.
Esse retorno da indústria, ele vai se dar gradativamente, muito lento, pois as grandes indústrias da nossa cidade, elas acabaram comunicando ao Ministério do Trabalho as suas férias coletivas. Então, muitas retornariam agora dia 6 e outras no dia 13, né, do corrente mês. E isso vale para a grande maioria das maiores empregadoras. O restante das indústrias, as menores, as de médio porte, que não comunicaram coletivas, enfim, é natural que elas reiniciem o seu trabalho gradativamente, pois de nada adianta produzir um monte de itens, cada uma com o seu ramo de atividade, e o comércio, enfim, os outros setores não absorverem essa demanda. O próprio transporte tem dificuldade, então, dessa forma, as indústrias retomam o seu trabalho. Quanto às empresas, a grande maioria, né, hoje eu posso afirmar para vocês, fora as empresas que comunicaram as férias coletivas, todas estão em pleno funcionamento, obedecendo à Organização Mundial de Saúde, né, que é tudo que rege o Ministério da Saúde. E como será o comportamento da indústria daqui para frente? Isso é uma grande interrogação, né, que o empresário hoje, toda a comunidade se pergunta o que vai acontecer. E não vale só para o ramo da indústria, ele vale para todos os segmentos da nossa comunidade. Estamos ainda atordoados aqui, tentando conciliar uma série de problemas dentro dos nossos negócios, né, de todos os segmentos. Ministério do Trabalho também não sabe, não tem muito bem definido o que vai acontecer, o que ele vai praticar daqui para frente, né? E assim a gente tem que se moldar todo dia. Esse decreto que o governo do Estado publicou hoje pela manhã, eu não sei se amanhã ele vai ter vigor, no dia 2, ou no dia 3, ou no dia 4. Então, a gente vive uma situação praticamente de vulnerabilidade aqui, onde as empresas, os empresários, o comércio, a indústria, o serviço, o autônomo, tem que se encaixar dia após dia. Eu acho que é mais ou menos isso. O presidente da Câmara, Mário Rossi, falou a questões de boatos. De acordo com muitas informações divulgadas em redes sociais e principalmente por aplicativos como o WhatsApp, o município de Erechim estaria escondendo os números reais da situação do Covid-19 aqui em Erechim. O presidente da Câmara falou que essa é uma mentira e a informação é falsa, porque ele acompanha todos os dias os dados diretamente, juntamente com o grupo que está orientando e todas as instituições de saúde que estão combatendo o coronavírus aqui em Erechim. Veja a fala dele. Alguns boatos vêm sendo comentados sobre a omissão de casos confirmados pela Secretaria de Saúde em clínicas particulares sobre o Covid-19. Isso é verdadeiro? Não, Leno, não é. Eu faço parte da comissão de prevenção ao coronavírus, ao Covid-19, onde nos reunimos todas as manhãs. O trabalho está sendo levado a sério, né? Até porque é um problema sério, é um problema do qual as administrações públicas, municipais, estaduais e federais estão trabalhando de uma forma para proteger a sociedade ou conduzir de uma forma da qual ela esteja informada do andamento. Hoje, eu volto a repetir o boletim do qual vocês já receberam. Temos 3 casos aguardando o resultado do exame. 2 pessoas estão hospitalizadas em estado estável, sem respirador, as 2 no Hospital de Caridade, né? Então, não temos ainda nenhum atendimento do Covid-19 na rede pública municipal. Até hoje, todos os atendimentos dos quais foram necessários no hospital foram feitos nos hospitais privados. Então, não é verídico, isso é boato, eu te afirmo para ti, até porque trabalhamos lá com médicos de renome na cidade de Erechim, né, com enfermeiros dos quais zelam e prezam pelo seu trabalho, e a situação está sendo tratada com seriedade. Então, isso é boato, te digo, não é verídico que esses boatos estão acontecendo. Uma das principais dúvidas são a questão dos restaurantes. De acordo com o prefeito, esses locais poderão voltar a atender o público, mas precisam seguir normas rígidas. Detalhes dessas normas ainda não foram divulgados pelo município, mas o município diz que seguirá as mesmas regras do decreto estadual.
Os restaurantes permanecerão fechados para atendimento ao público? Não. Eles podem abrir, mas vão ter que usar, em alguns vai dar menos da metade da capacidade por causa do distanciamento, que existe, distanciamento social mínimo. Vão ter que ter aquelas coberturas de vidro nos buffets, vão ter que ter os talheres separadinhos e adotar medidas de higiene para não contagiar de mão em mão quando uma pessoa pega a colher. Então vai ser permanentemente um regramento de vigilância sanitária muito pesado em cima dos restaurantes, mas eles voltarão a funcionar atendendo ao público, abertos, atendendo ao público e não só pelo sistema de teleentrega como está acontecendo até hoje. Durante a coletiva, o prefeito de Erechim também confirmou que anda conversando muito com o governador Eduardo Leite sobre a atual situação do estado. E até ele deu um conselho para o governador. Vamos ver esse momento que ele falou na entrevista coletiva. Na conversa que o senhor prefeito teve com o governador eleito na noite de ontem, deu algum sinal que pode flexibilizar antes de 15 de abril. Rodrigo Finardi. Parece que é implicância do Schmidt. Mas há poucos dias tivemos uma videoconferência onde me obriguei a dizer que se o senhor não sabe o que está dizendo, por favor, não fale nada. Ontem à noite encerrei a conversa com o senhor governador, eram 23 horas e 42 minutos, através do WhatsApp, tenho no meu telefone, dizendo para ele assim: senhor governador, os melhores conselheiros são realmente os médicos infectólogos no concernente a essa crise. Mas o senhor tem um grande conselheiro que se chama travesseiro. Descanse sobre ele e reflita sobre os seus atos, assim como costumo fazer. E não contente com isso, ainda contatei a secretária Arita Bergman, com quem tenho me embatido frequentemente, pela indiferença do Estado em rever o contrato com o Hospital Municipal Santa Terezinha, e escrevi para ela, tenho registrado também, cara secretária Arita Bergman, por favor, fale com o senhor governador. Ele está revelando, na conversa que está tendo comigo, muita ansiedade e, quiçá, os nossos anos a mais de experiência, por ter, talvez, já as costas vergadas e os ombros ardidos pelo tempo e as pernas cansadas, possa a nossa diferença de idade permitir ao senhor governador também um conselho de quem lhe quer bem. E ela disse assim: prefeito, eu ligarei para o governador. E assim encerramos a nossa conversa. Arita Bergman, governador Eduardo Leite e eu. Claro que com o sigilo com o governador e com a secretária Arita. Mas, de novo, embate duro. Eu acho que não é que eu nasci para brigar, mas talvez esteja vivendo num tempo que não se consegue nada a não ser através de gestos de força. E isso é um pecado. Por isso, quando me pergunto se vamos multar os idosos por eles circularem pelas ruas livremente, eu já os puno, lhes tirando a liberdade de sair à rua, dizendo a eles, fiquem em casa. E ainda vou fazer como Porto Alegre faz, pegar um cidadão que ganha R$1.000 por mês de aposentadoria e lhe aplicar uma multa de R$400. Eu jamais faria isso. Não é da minha índole. Não conseguiria fazer. Justo é só Deus. Eu tento não ser injusto. Olha, você já pagou o IPVA do seu carro, da sua moto, do seu veículo aí? Pois é, muita gente com toda essa situação do coronavírus está preocupada em relação a esses pagamentos. Mas ontem, na entrevista coletiva feita pelo governador do estado, horas antes, referente a este assunto, Eduardo Leite falou que não vai conseguir abrir mão do valor do IPVA para ir neste momento de crise. Veja o que ele disse. Nós estamos ficando de lado neste momento do apoio econômico do governo federal. É fundamental que o governo federal
olhe para estes estados e olhe muito especialmente para o Rio Grande do Sul, que tem, além do problema fiscal pré-existente, o problema do coronavírus e o problema da estiagem, da seca que atinge a nossa economia fortemente. E por isso não adianta só as soluções que estávamos tomando até aqui, o Rio Grande do Sul sempre com muita responsabilidade na gestão fiscal, tomando todas as providências para reduzir gastos públicos, fazendo as reformas, as privatizações, mas diante dessa situação absolutamente excepcional, nós precisamos de liquidez imediata, de injeção de recursos para sustentar os compromissos do governo do Estado, inclusive para que possamos abrir mão de receitas, e sei que tem muitas demandas aqui em relação a IPVA, a ICMS e qualquer condição de abrirmos mão de receita só poderá ser feita se tivermos suporte do governo federal alcançando recursos, porque precisamos pagar a segurança pública, os serviços hospitalares. Boa parte dessa receita é dos municípios, né? O IPVA, por exemplo, metade da receita é dos municípios, então se o Estado abrisse mão dessas receitas, nós estaríamos prejudicando os serviços estaduais que precisam ser prestados e os municipais, deixando a população desatendida no momento que nós precisamos dos serviços públicos funcionando para prestar atendimento à população que vai demandar esses serviços, especialmente na área da saúde, para mantermos a ordem social com serviços de segurança, nas nossas unidades prisionais, enfim. Muito bem, gente. Olha, voltando a falar do decreto do município aqui de Erechim, eu lembro você, viu? Assim que o decreto for publicado, a gente vai postar ele em detalhes lá no site jornalbomdia.com.br e todas as informações você acompanha aqui na nossa programação também, tá? Nós vamos para um rápido intervalo e na sequência eu retorno com mais notícias. O Ministério da Saúde comprou mais vacinas contra a gripe. São 75 milhões de doses. Mas atenção, a campanha será por fases. Primeiro idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde. Depois, doentes crônicos, professores e profissionais das forças de segurança e salvamento. Em seguida, os demais públicos. A vacina não protege contra o coronavírus, mas contra outros tipos de vírus da gripe. É importante respeitar as datas. Gripe, tem que vacinar. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu tô convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, fizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. Cartão Saúde Santa Mônica, um novo jeito de cuidar de você. Agora você terá acesso ao que há de melhor em tecnologia e atendimento em saúde. Tudo com preços acessíveis, descontos de até 50% em consultas, valores diferenciados em internação hospitalar, exames especializados e muito mais. Pense no seu bem-estar, solicite informações. Cartão Saúde Santa Mônica, benefícios para toda a família. Santa Mônica, mais que um hospital, um complexo de saúde. Estamos de volta com as informações aqui de Erechim e da região do Alto Uruguai Gaúcho. E nós vamos para o site do Jornal Bom Dia porque a justiça criminal está implodindo e a segurança pública do país. É uma afirmação da delegada regional de polícia Diana Zanata, falando aí em uma entrevista exclusiva ao Alan Dias. Ela falou sobre essa situação do desencarceramento em massa em nenhum caso do Covid-19 no presídio, hein? Ela falou, desculpem a minha opinião, o meu perfil da Justiça Criminal Brasileira está implodindo a segurança pública do país. Olha, essa entrevista com a delegada você já acompanha na edição impressa e também na edição online do Jornal Bom Dia. E ela fala, Marcão, exatamente desta situação aqui, ó. Homem que teria sido liberado do presídio por conta do coronavírus é preso furtando botijão de gás aqui em Erechim.
Olha, a prisão aconteceu na rua Hermínio Dalmas, no bairro Coller. Foi na noite desta quarta-feira. Após um homem furtar uma casa, no local, a vítima informou que o indivíduo estaria tentando furtar um botijão de gás que fica do lado de fora da residência. Porém, o vizinho percebeu a ação e gritou, fazendo com que o criminoso fugisse, perdendo durante a fuga a sua carteirinha de identificação da SUSEP, hein? Olha só, foram feitas buscas pelo mesmo e o autor foi abordado em seguida. O homem foi preso e verificou-se que o mesmo estava em prisão domiciliar. Diante dos fatos, o homem de 39 anos de idade foi levado para a delegacia, onde foi lavrado o seu auto de prisão em flagrante, sendo o mesmo ouvido e depois encaminhado ao Presídio Estadual de Erechim, local que permanece à disposição da Justiça. Mas ele não é o primeiro que foi detido nessa situação, né? Tem muita gente aí que estava em aquela prisão, não só a questão da prisão em regime aberto, mas do regime semiaberto, em que o criminoso tem que se apresentar para dormir no presídio. E agora ele foi liberado, ele pode ficar em casa. Mas será que eles vão ficar em casa mesmo, viu? Será que eles vão ficar em casa mesmo? Então, olha só, enquanto as pessoas estão em casa, o vagabundo está na rua. Entendeu? E a brigada tá prendendo e tá levando para a delegacia e esses caras vão lá e soltam. Chega na delegacia, nós estamos atendendo apenas em regime de urgência, em plantão. Aí o que acontece? O vagabundo acontece que nessa semana, roubando obra, roubando escada, roubando botijão de gás, né? E daí vai para a delegacia, aí o que acontece? Da pouco depois liberam, questão do compressor de ar. O cara vai lá, rouba um compressor de ar de R$4.000, que nem eu mostrei aqui ontem, e logo depois são liberados, né? Então assim, ó, não dá para continuar desse jeito, não dá, entendeu? Eu entendo a superlotação do presídio, entendo que não dá para botar todo mundo, não dá, mas isso não é problema meu. Eu pago imposto para ter segurança. Eu pago imposto, a gente paga imposto para ter saúde. É problema do político. É problema daquele deputado que aparece aí botando nome de capital nas coisas. É problema daquele deputado que tem 50 assessores lá em Brasília. É problema do prefeito. Ninguém mandou ser prefeito, deputado, senador se não queria esses problemas, meu amigo. A festa não é isso. Tem que resolver, não é empurrar um para o outro. Não dá para esquecer que agora, por causa do coronavírus, do Covid-19, não tem segurança pública. A gente precisa de segurança e precisa botar esta vagabundagem na cadeia, porque senão o que acontece? A situação fica cada vez pior. Vamos seguindo com mais informações aqui pela TV Bom Dia. Olha, a Brigada Militar recuperou partes de uma moto que teria sido furtada aqui em Erechim. Foi durante a tarde desta quarta-feira, quando a Brigada Militar foi até a barragem da Corsã, onde haveria uma motocicleta abandonada. No local, os policiais encontraram restos de uma moto, verificados pelo chassi, que se tratava de uma moto modelo Yamaha Factor de cor azul, que se encontrava em situação de furto e roubo. Diante dos fatos, os policiais apresentaram os restos do veículo na delegacia, onde foi registrado o fato. E um foragido da Justiça também foi preso aqui em Erechim. Esse fato aconteceu na rua Antônio Dalla Costa, no bairro Agrícola, quando os policiais abordaram um homem que estaria em atitude suspeita na noite desta quarta-feira. Em consulta ao sistema informatizado de dados, verificou-se que o mesmo possuía contra si dois mandatos de prisão. Olha só, diante dos fatos, o homem de 40 anos de idade foi preso e encaminhado à delegacia de polícia, onde foi ouvido e logo após conduzido ao Presídio Estadual de Erechim, onde permanece à disposição da Justiça. A Brigada Militar não informou no seu boletim quais seriam os assuntos que teriam motivado, os crimes que teriam motivados a expedição desses mandatos de prisão, né? Muito bem, gente. Agora vamos aos destaques do Bom Dia Impresso e Digital com Natan Bretenbach. A saber quais são os destaques do jornal impresso e digital do Bom Dia, e já está na capa aí, então, a corrida até a UBS, né, em razão então aí das vacinas, né, contra a influenza, então reforça a necessidade de um novo formato de vacinação. E também uma reportagem exclusiva feita pelo Saulos Locke, entrevistando uma erechinense, né, que esteve então em contágio com o coronavírus, e ela disse que o cenário era de filme de guerra. Muito bem, a coluna do Rodrigo Finardi vai estar falando então aí sobre o prefeito Schmidt e o governador do estado, Eduardo Leite, que tiveram uma conversa, né? Não seria uma discussão, que o Schmidt colocou como uma boa briga.
Eles que estão aí enfrentando certos diálogos em relação aos decretos, né, a nível estadual e também municipal. E aí então o Finardi traz, né, as mensagens que eles estiveram trocando na última terça-feira, né, falando então aí um pouco sobre o decreto. O Schmidt, que tinha fechado o comércio, ia se estender até o dia 6 de abril. E aí o decreto então do Estado prolonga isso, né, até o dia 15 pelo menos. Então aí teve essa conversa que o Finardi traz detalhes, inclusive das falas de cada um deles. Muito bem, na página 3, o Salazar esteve conversando com a Dona Ivete, ela que tem 64 anos, né, a moradora de Erechim, está na Itália, lá em Milão. Ela fala um pouco sobre o cenário do país europeu. Na página 4 a gente tem a coluna de opinião para você que está nos acompanhando. E também o descumprimento de medidas recomendadas preocupa os profissionais da saúde. Na página 6, a gente tem o fato da foto, o padre aí, então, que esteve nas ruas aqui do município lá de Viadutos, aqui no Uruguai, fazendo então bênçãos aí também a toda a comunidade, uma bela ação. E também a prefeitura que altera o decreto municipal e deve seguir a linha do governo do estado. A gente vai ter mais detalhes agora no horário do meio-dia, né, com o Leandro Zanotto, e também à tarde eu acredito que a gente vai dar mais detalhes aí, atualizações sobre o cenário do coronavírus aqui no Uruguai. Na página 8, a estiagem de 12 dos 32 municípios tem problemas com água aqui no Alto Uruguai. A gente vê o cenário do Rio Cravo, né, totalmente seco aí. A situação é que possivelmente a gente tem um racionamento. O presidente da AMAL aí, então, como já está na capa, ele diz que os municípios podem avançar, né, sem deixar de cumprir então o que determina aí os decretos. Na página 10 a gente tem destaque também para a medida que flexibiliza o calendário e suspende a obrigatoriedade de dias mínimos do ano letivo. O Bolsonaro, que esteve então aí no dia de ontem, ele assinou uma medida provisória, né, divulgou uma medida provisória então que altera justamente essa questão do calendário acadêmico. E na segurança, o Alan Dias traz o destaque que aumenta o arremesso de ilícitos no presídio aqui de Erechim. Tem os classificados do Bom Dia, o caderno de variedades, e nas Olimpíadas as divergências políticas podem se tornar impasse nas novas datas, e também os presidentes do Grêmio e também do Internacional estão aí curados do coronavírus. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Agora vamos ao comentário do Igor Miller. Te liga porque a opinião você também vê aqui. A situação é grave, a situação é muito crítica e a gente vem reiterando isso no jornal, enfim, nas redes sociais. Quem pode deve permanecer em casa, quem pode se isolar, que faça isso, que os grupos de risco têm que ter muito cuidado. Aliás, todos nós temos que ter muito cuidado com o coronavírus, principalmente seguindo as questões de prevenção e higienização. Mas um ponto que está pegando muito, e Erechim já não é diferente, porque temos muitas famílias em situação de vulnerabilidade social, é a questão da fome. Isso também é realidade aqui. As famílias dos autônomos já começam a sofrer com isso, e em função dessa demora, já que o remédio é o isolamento, o remédio para a saúde é o isolamento, o remédio para a economia seria a liberação de recursos públicos para fazer frente a esse isolamento. E o governo demora em liberar, quer dizer, fala em fazer medidas, mas ao mesmo tempo efetivamente as coisas não acontecem. E a fome já está batendo nas portas das famílias mais necessitadas. Erechim não é diferente. A preocupação cresce muito nos bairros em que existe pobreza. Enquanto isso, a gente vê um governo devagar frente a uma situação muito crítica e não criando os mecanismos necessários para fazer frente a essa situação. É muito burocrático, é muito difícil.
Existem formas de se liberar esses recursos. É claro que é mais difícil em se tratando daquelas pessoas que realmente não têm um cadastro, os autônomos que têm uma vida praticamente à margem hoje na questão do trabalho e da sociedade, mas que trabalham de alguma forma e constroem a sua renda para comer, viver e pagar suas contas. Vai ser mais difícil chegar nessas pessoas, mas o governo já tem recursos, maneiras de chegar naqueles que estão cadastrados pelo cadastro único, enfim, já existe um mapeamento dessas pessoas. E por que tanta demora em liberar esses recursos? Quer dizer, não se pode fazer desse assunto uma questão política e nem uma queda de braço entre poderes, e enfim, não pode se politizar de maneira nenhuma essa situação, porque as pessoas estão passando necessidade, estão morrendo e vão morrer de fome se demorar mais o governo fazer alguma coisa. Então, se requer urgência, muita urgência nesse assunto, nessa questão, e que o governo federal faça alguma coisa o quanto antes, para que isso não vire também, além de uma questão de saúde epidêmica, de saúde pública, e uma pandemia, um outro problema gravíssimo de fome e que vai aí levar, desestruturar toda a sociedade como um todo. E Erechim e região não vão ficar fora disso também. É isso aí. Olha, hoje o dia começou chovendo aqui em Erechim, né? A situação da barragem da Corsã tá terrível, né? Acabou o Rio Cravo, que eles falaram que não ia secar nunca mais. Não é que secou, hein? E os 32 milhões de imposto que a gente paga, né, do governo que foi investido na obra, que foi dado para a Corsã para fazer a tal de puxar água lá do Rio Cravo, ó. Né? Então assim, ó, se não chover, e não chover bastante, porque não é só essa garoinha que tá caindo agora, te prepara, viu, amigo? Porque você vai abrir a torneira e não vai sair água, mas a conta da Corsã vai chegar na tua casa. Fica tranquilo, vamos ver a previsão do tempo. Em 12 horas, diversas áreas de Santa Catarina acumularam grandes volumes de chuva. Das 9 horas da noite do último dia de março até as 9 da manhã do primeiro dia de abril, a região de Turvo, em Santa Catarina, acumulou 117,8 milímetros de chuva. Já na região de Santa Rosa do Sul, neste mesmo período, foram acumulados 79,8 milímetros de chuva. Um grande ciclone extratropical próximo à costa do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina vai atuar sobre o sul do país, favorecendo a formação de muita instabilidade. Nesta quinta, o dia deve começar com muita chuva no centro-oeste do Rio Grande do Sul durante a madrugada e as primeiras horas da manhã. Ainda durante o dia, a chuva nesta região vai parar e o dia segue com sol entre muitas nuvens, por causa do rápido deslocamento da instabilidade. A previsão para as demais áreas do centro-sul do Rio Grande do Sul, para a região de Florianópolis e sudoeste do Paraná, é de chuva a qualquer hora do dia, muita nebulosidade e poucas aberturas de sol. No norte do Rio Grande do Sul, sul e oeste catarinense, tem previsão de chuva frequente e céu nublado. No norte de Santa Catarina e nas demais áreas do Paraná, o sol vai aparecer durante o dia e vão ocorrer pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Nesta quinta-feira, a situação é de perigo no estado gaúcho, em Santa Catarina e no sudoeste do Paraná. Nestas áreas tem risco de temporais, chuva forte e volumosa, tem risco de granizo e de vendaval. No leste do Paraná, na região de Ivaí e de Campo Mourão, tem alerta para temporais. Já no norte do Paraná, a situação é de atenção, com risco de chuva com moderada a forte intensidade, mas que deve ser localizada e pode vir acompanhada de raios e de rajadas de vento. Em Porto Alegre, a mínima é de 19, máxima de 25 graus. Em Curitiba, mínima de 17 e máxima de 29 graus. Muito bem, olha, o nosso programa de hoje está ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência. Você pode rever todos os programas da TV Bom Dia no site. Basta acessar www.tvbomdia.com.
jornalbondia.com. Eu quero falar o seguinte, vai no nosso canal do YouTube, nós acabamos de atingir, Marcão, 8.000 seguidores, inscritos no nosso canal. Te inscreve lá, meu amigo, dá uma força pros colegas aqui do jornalismo, entendeu? Vai lá e se inscreve no nosso canal e na nossa página do Facebook, nós atingimos 80.000 seguidores no Facebook. Obrigado a você que acompanha o Bom Dia todos os dias, viu? Obrigado mesmo a você que está seguindo a gente. 8.000 no YouTube, 80.000 no Facebook. Bacana demais. Gente, olha, vai lá, se inscreve no nosso canal e segue a gente. 3 da tarde eu tô de volta com o programa especial de combate ao coronavírus. Até mais, tchau, tchau.